Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, leremos do versículo 37, do versículo 1 ao versículo 10, em o nome do Senhor Jesus. A mão do Senhor veio sobre mim, Ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos, e me fez andar de um lado para o outro, e vi que o número deles no vale era grande, e estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão reviver? Respondi: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. E porei sobre vós porei nervos, farei aparecer carne e estenderei pele. Porei o meu espírito em vós e vivereis, então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei como me foi ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo, e os ossos se uniram, osso com osso. Olhei e vi que os nervos os cobriram. A carne apareceu, a pele se estendeu por cima deles, mas não havia espírito neles. Então ele me disse: profetiza ao espírito, ó filho do homem, profetiza e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus, ó espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. Então o Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé, um exército muito grande. Aleluia. Senhor, eis-nos aqui, fala conosco com profundidade, que o teu povo seja enriquecido com a palavra que venha do teu coração para o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. No próximo sábado estaremos comemorando 93 anos de existência da Igreja Adventista da Promessa. Ela nasceu num momento de oração lá em Paulista, Pernambuco. E naquele momento o pastor João Augusto da Silveira, que conhecia muito bem a teoria, sabia muito bem o que é. Preste bem atenção nisso. Ele sabia o que era ossos, sabia muito bem o que era nervos, sabia o que é carne, sabia o que é pele, mas ele queria saber o que está faltando é espírito. E ele se encurva diante de Deus. Ele no quarto só havia o pastor Ozir da Silveira com 4 anos de idade no berço, dormindo, e ele falou para Deus: Senhor, não me deixa morrer nesse estado de miséria espiritual. E naquele instante ele foi batizado no Espírito Santo. Então surge aí a primeira igreja evangélica pentecostal genuinamente brasileira, a Igreja Adventista da Promessa. Então nós trabalhamos sábado passado, através do pastor Rivaldo, sobre o que é avivamento, e hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro avivamento. E no próximo sábado, o nosso culto será um culto realmente de busca
de poder, graça, virtude e capacitação do Espírito Santo nessa comemoração dos 93 anos. Ela já está velhinha, né? 93 anos, ela está... quando tem a irmã Nina? 96. Está alcançando a irmã Nina. Então, o verdadeiro avivamento. O texto que lemos fala de uma coisa que a gente tem que chamar de realidade / diagnóstico espiritual. Que era um povo de Israel? Um povo criado, podemos dizer, a partir da fé de um homem chamado Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, farei de ti uma grande nação, tu serás uma bênção. E ele saiu da sua parentela para formar esse povo. E esse povo, lá já no neto de Abraão, esse povo passa a ser chamado de Israel, que quer dizer vencedor. E havia uma arrogância nesse povo. Nós somos chamados de vencedores, Israel. Então, havia uma arrogância nesse povo. Mas o Salmo 67, nos seus 2 primeiros versos, diz o seguinte: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para quê? Para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. Esse era o para quê da existência desse povo, para ser abençoador. E eles estavam sendo abençoadores? Não. É preciso ter cuidado nisso, porque lá no Pentecostes houve realmente o cumprimento dessa profecia, de uma maneira literal, essa profecia do vale de ossos secos. Mas eles queriam ficar em Jerusalém. Olha só, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para quê? Para ficarmos reunidos em 4 paredes, no cenáculo. Esse cenáculo aqui está tão bom, e os 120 foram cheios do Espírito Santo, vento forte, veemente, impetuoso, encheu toda a casa, línguas repartidas como de fogo. Isso é muito bom, vou ficar aqui. Não. Antes disso tudo, o Senhor dissera: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, já num primeiro momento, você está vendo que verdadeiro avivamento sem obra missionária é puro barulho, pura engorda. Então, por que as igrejas hoje são um lugar de engorda do povo? As igrejas hoje são um lugar de engorda, as pessoas vêm para ouvir, e ouve mais. E cada um dos que comparecem se julga no direito de avaliar. O grupo não está legal, o grupo de louvor não está bem, esse pregador, nossa, ele é meio repetitivo, esse pregador bate forte. E eles estão esquecendo que lá o cenáculo só foi um lugar para definição e abastecimento daquele pessoal, para ele sair. Eles não deveriam ficar em Jerusalém, mas deveriam ir para a Judéia, depois para Samaria e para os confins da terra. É uma evolução geográfica que deveria acontecer, uma evolução demográfica. Isso mostra o que é avivamento verdadeiro. Mas eles não quiseram. Olha, veja bem, receber o que eles receberam e desatender
o que diz o Salmo 67, versos 1 e 2, é complicado. Pode ser tido até interpretado por Deus como rebeldia. E eu falo assim, qual a diferença? Hoje, um dos melhores discernimentos, o maior discernimento que nós devemos ter dentro da igreja é quem é rebelde ou quem é revolucionário. Revolucionário, ele até faz besteira às vezes, mas ele é bem intencionado, ele quer progredir. Agora, o rebelde não. O rebelde, ele desatende o que foi falado, o que foi ordenado. A pergunta é essa: a igreja tem sido rebelde ou revolucionária? A pergunta é bem grotesca. O burro empaca. Quando o burro empaca, ele é revolucionário ou rebelde? Então, a igreja, ela está sendo rebelde. Eu não fui rebelde à visão, diz o homem de Deus. Deus dá uma visão para uma pessoa e ele tem que atender. Não pode ficar só em Jerusalém. Agora, Israel foi constituído para ser bênção para as nações. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para quê? Para que se conheça na terra o seu caminho, em todas as nações a sua salvação. E ele não foi. Não, vamos ficar aqui juntos, curtindo nossa beleza. Nós somos o povo mais bonito do mundo, o povo mais inteligente, o povo mais saudável. Eles têm toque. Transtorno obsessivo compulsivo, eles estão tão higiênicos que eles têm até isso. Mas a bênção de Deus, como diz lá em Romanos, através de Paulo, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Onde esse pessoal vai, tem bênção. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Eles conseguem tirar, mesmo não recebendo Jesus como Messias, eles conseguem fazer lá do deserto um lugar altamente produtivo, dessalinizam a água e fazem com que o deserto produza frutos da melhor qualidade, legumes da melhor qualidade, mantimentos da melhor qualidade, com sistema de gotejamento lá nos kibbutz. Esse pessoal é abençoado. Tem aí, no mínimo, 9 projetos que vão sair na ciência logo, de muita coisa, de vacinas, descobertas, porque eles não param, eles são iluminados. Mas eles estavam arrogantes. Não, nós somos o povo mais bonito. Tenho até nojo desses outros caras aí. Eu não vou mostrar, dar testemunho meu para esse pessoal, não. Nós ficamos aqui. Aí, sabe o que eles ficam? Quando a igreja não vai, ela adoece. Quem não trabalha, dá trabalho. E aí, a realidade diagnóstico espiritual, Deus olha e vê naquela nação o quê? Um vale de ossos secos. Olha só, vale de ossos secos. Está faltando nervos, carne e pele. Faltando, acima de tudo, o espírito. Esse é o diagnóstico. Imagina, olha a minha pele como é bonita. Sou ruivo, né? Porque uma boa parte deles é ruivo. Olha só, não. Espiritualmente, na visão espiritual, não. Vocês são um vale de ossos secos. Deus mostra para Ezequiel, o profeta, a realidade espiritual deles. Um vale de ossos secos. Mas, como nós estamos aqui trabalhando a questão da realidade e diagnóstico espiritual, nós temos que avançar no tempo e ver um outro grupo já no Novo Testamento.
que é a igreja de Laodiceia, que pode, sim, mostrar uma condição lamentável do povo. O que numa outra figura de linguagem, ser um vale de ossos secos. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica em programas, bonita. Deveria, se fosse contextualizando, uma igreja lindona mesmo. Muito mais bonita do que essa. Essa aqui já foi top na CPL. Hoje ela está precisando revitalizar todinha. Mas já foi muito bonita essa igreja. Mas tem gente que ainda considera isso aqui bonito. Pouca gente sabe que aqui atrás tem lã de rocha para não repercutir som. Daqui a pouco esse piso vai ser substituído, vão ter placas, antipropagação de som, tudo. Vai ter. Agora, e o que Deus quer? Esse é o como. E o que Deus quer de nós? A igreja de Laodiceia era linda. E o pastor da igreja, o anjo da igreja, estava todo arrogante. Ele falava: rico sou e de nada tenho falta. E o Senhor diz: e não sabes que és um miserável e pobre e cego e nu. A outra figura de linguagem que o Senhor traz para vale de ossos secos. A pergunta que eu faço é o seguinte: o que a igreja precisa? De avivamento. Avivamento é dar vida. Reavivamento é tornar a dar vida para quem já teve vida. Isso, houve uma insistência no sábado passado por parte do pastor Rivaldo a esse respeito. A igreja já teve vida? Teve. Deus, esse pessoal lá de Jerusalém, quis ficar em Jerusalém, tá bom, vocês não vão por bem, eu vou permitir perseguição para cima de vocês. Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis mártires, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E eles insistiram em ficar. Falou: tá bom, vocês querem, eu vou permitir. A sociedade judaica voltasse contra vocês todos. E na inversão do número, antes Atos 1:8, agora Atos 8:1, Deus permite uma grande perseguição. E todos foram dispersos, só ficando em Jerusalém os apóstolos originais. E é por isso que nós vemos o que aconteceu. Aí você, resultado dessa dispersão, você vai ver Roma, a primeira epístola, você vai ver todos esses lugares, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a linda igreja de Éfeso, que tem no livro de Atos a narrativa do seu primeiro amor. Então, essa visão, essa linguagem visionária do Vale de Ossos Secos tem que ser entendida e aplicada nos tempos corretos. Então, Israel, o diagnóstico foi mostrado de uma maneira visionária, numa figura de linguagem, com um vale de ossos secos. Na igreja, em Apocalipse 3, do 14 ao 21, a igreja de Laodiceia, onde o pastor tem a arrogância de dizer: rico sou e de nada tenho falta. E não sabes que és um miserável e pobre e cego e nu. E aí ele mostra, o Senhor Jesus mostra qual é a razão principal desse estado caótico. Mas caótico, o pastor se veste bem pra caramba, microfone do mais avançado possível, o cara anda com um terno Armani, e um negócio lindo, a igreja muito bem montada, a nave do templo, pelo menos, E aí Deus
diz: sabe o que está acontecendo? Eu, na pessoa de Cristo, estou do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. E aí, a gente vê o Israel que se aplica também para o Israel espiritual. Quem é o Israel espiritual? O remanescente de Israel, mas a igreja, esse é o Israel espiritual. Isso é muito bem entendido quando você lê Romanos 11. Os que foram naturais e os que foram enxertados. Os zambujeiros bravos, que são os gentios, foram enxertados. Então você tem a visão do Israel espiritual no vale de ossos secos. Você tem a visão da igreja através da igreja de Laodiceia. Visão da miséria espiritual. Olha só, sabe o que você tem, Laodiceia? Você tem pobreza, miséria, cegueira e nudez. Estava faltando para ela ouro fino, colírio, vestidos. Agora nós vamos falar num outro nível, nessa escala tridimensional, a dimensão maior, o Israel, na dimensão intermediária, a igreja, e na dimensão mais importante, a dimensão individual, a dimensão pessoal, que recebe o quê? O diagnóstico de miséria antropológica. Tudo isso para mostrar o que é vale de ossos secos. E quem é o osso? Quem são os ossos num determinado lugar? O ser humano individualmente. O templo do Espírito Santo, através do próprio Paulo dizendo, ele mostra o templo do Espírito Santo, a igreja coletiva, mas mostra o templo do Espírito Santo, as igrejas individuais. E aí, o que acontece? Onde tudo começa? Na miséria antropológica. Paulo diz: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Isso aí você vai ver. É escrito em Romanos 7, do 18 ao 25. Miserável homem que sou. Olha só, você vê a visão maior, vale de ossos secos, você vê particularizada a igreja dentro desse universo vale de ossos secos, e agora você vê cada um dos componentes, cada ser humano tendo essa miséria antropológica. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo diz que existe dentro dele uma guerra. Uma pessoa que teve a formação altamente erudita, como Paulo, formado aos pés de Gamaliel, sendo originalmente da tribo de Benjamim, uma das tribos mais nobres do conjunto de tribos de Israel. Ele era da tribo de Benjamim, era formado aos pés de Gamaliel, o maior mestre da época, e ainda pertencia ao Sinédrio. E o que ele fazia para mostrar que ele é um pacote de osso dentro desse vale de ossos secos? Eles conhecendo, tendo todo esse conhecimento
daquilo que o próprio Ezequiel tinha escrito, mas ele não entendia, ele não se via dentro daquele vale de ossos secos, ele não se via. E o grande problema seu pode ser esse, meu querido. Você olhar, vale de ossos secos é para os outros, não é para mim. Eu não sou desse vale de ossos secos. E ele achou que ia bater de frente com Deus. E foi bater de frente com Deus. Então ele emitia cartas para que os perseguidores saíssem contra os cristãos, para matar os cristãos, apedrejar os cristãos. E tem um determinado momento que ele segura as capas, ele é cúmplice de um apedrejamento. Ele segura as capas, as túnicas daqueles que apedrejaram Estevão. E Paulo, acho que ele deveria até ter um sorriso sarcástico naquele momento, do tipo assim: cadê o Cristo que vocês defendem? Onde está aí agora? E a pedra foi em cima de Estevão, e Estevão dizia: Pai, não impute pecados aos meus apedrejadores. E aí chega um determinado momento que ele cai na sua realidade. Deus, na pessoa de Cristo, o enfrenta. E Paulo ouve isso: por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai do cavalo, fica cego. Um servo de Deus humilde vem orar por ele, para ele recobrar a visão. Mas ele vai avançando e ele entende muito bem. Quando que ele entende o que é esse contexto macro, vale de ossos secos? O que é esse contexto intermediário, que é uma igreja apenas um clube social? E dentro desse clube social, cada um dos componentes, ele entende. E ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele diz: dentro de mim existe uma guerra. O que quero fazer, isso não faço. O que não quero fazer é exatamente isso que faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Nós não estamos fazendo lendo os textos para ganharmos tempo. Isso você vê em Romanos 7, do 18 ao 25. Então, eu quero falar para vocês o seguinte: Paulo encontrou a forma de como é esse sopro que foi realmente profetizado por Ezequiel. Profetiza ao Espírito e diz: assim diz o Senhor, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Ele entendeu isso, que isso começava de uma maneira progressiva. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. João Batista, quando foi mexido nos seus ombros, querendo a sociedade e algumas pessoas que estavam à sua volta dizer que ele era o Messias, ele falou: eu não sou o Messias, eu sou aquele que veio preparar o caminho para o Messias. Convém que ele cresça e eu diminua. E Paulo, ele olha para isso e ele vê a única saída para isso tudo é o vento do Espírito entrar e trabalhar na vida da pessoa.
Jesus fala que o Espírito, num primeiro momento, ele está no estágio com, porque habita convosco. Nesse estágio com, ele tem uma contenda conosco. Não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. Gênesis 6:3. Ele tem uma contenda conosco. Nessa contenda que ele tem conosco, à medida que ele vai sendo vencedor, Cristo vai sendo colocado dentro de nós. Gradativamente. Quanto você tem de Cristo e quanto é você mesmo? 10% de ego e 90% de Cristo? Isso seria praticamente o ideal. Mas vai acontecendo gradativamente. Então, para o vale de ossos secos, a solução foi o sopro do Espírito. Para a Laodiceia, a solução foi deixar Cristo entrar. A implantação definitiva dentro daquela igreja do cristocentrismo. Individualmente, cada uma dessas igrejas. Miserável homem que sou. O que quero fazer, isso não faço. O que não quero fazer é exatamente isso que faço. Paulo vai sendo trabalhado e chega a um certo ponto que ele diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Eu quero passar para vocês uma relação que a gente trabalhou num retiro aqui da Promessa Tatuapé, em Calcaia do Alto. E o tema daquele retiro foi resplandecendo como a alva. E nós trabalhamos essa evolução. Quando você é encontrado por Deus, você está no -10. Você é um homem in natura. O homem in natura, ele tem uma consciência da existência de um ser superior, de um ser supremo. Você está no -10. E está mais do que provado. Eu ontem, conversando com o diácono Marcos Amorim, falando sobre o que está acontecendo na Europa, e nós temos europeus cultuando conosco, não é ateísmo. Existe um ódio contra Deus. Não se odeia quem não existe. Eles odeiam Deus. Então, o homem in natura, ele tem a consciência de um ser superior. Um ateu, entre aspas, normalmente ele é bem ético, né? Um ateu, não à toa, né? O ateu intelectualizado, ele encontra uma carteira perdida no chão, ele vai procurar o dono. Se ele recebe um troco a mais no supermercado, ele devolve. Por que ele faz isso? Você crê em Deus? Ele diz que não, mas a ação dele está mostrando que ele está sendo observado. Eu devolvo porque eu não estou sozinho. Penso que estou sozinho. Então, eu tenho a consciência no ser superior. E, a partir disso, o Espírito começa a trabalhar em nós. O Espírito começa a entrar em nós. -10, consciência do ser supremo. -9, falta ainda o verdadeiro conhecimento do Evangelho. -8, começa a sentir uma necessidade. -7, mostra interesse. -6, começa a sentir o Evangelho. -5, compreende as implicações. -4, toma uma atitude positiva. -3, reconhece o seu problema pessoal. -2, toma a decisão de fazer algo. -1,
arrepende-se e tem fé em Cristo. No 0 acontece a regeneração, um novo nascimento. E a partir daí começa o mais um. Existe uma pós-avaliação da decisão. No -2, aliás, mais um pós-avaliação. 0, regeneração, novo nascimento. Mais um pós-avaliação da decisão. Porque a pessoa, no dia que ela aceita Jesus, que ela se decide por Jesus, ela passa um momento de reflexão. Essa pós-avaliação da decisão. Mas já no +2, ela se batiza. É incorporação. +2, incorporação. +3, começam a aparecer os frutos pessoais. +4, começa a acontecer o crescimento doutrinal. A pessoa começa a se interessar, a comer a palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No +5, o descobrimento dos dons espirituais. Qual é o meu lugar no corpo de Cristo? +6, a pessoa vai crescendo agora, não a partir de si mesmo, dos seus conhecimentos, do seu currículo. Cresce no Senhor. Que é crescer na graça e no conhecimento. Antes crescei na graça e no conhecimento. +7, chega à conclusão de que ele é um mordomo. Ele é um mero administrador. Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo é dele. Eu sou apenas um mordomo. Tempo, dinheiro, bens, tudo é dele. Eu sou um administrador, um mordomo. +8, existe um crescimento, uma vida de oração. Orai sem cessar. Vida de oração começa a existir na vida da pessoa, que ela vai melhorando, aumentando desses 3 minutinhos do brasileiro para 5, para 7, chegar ao que acontece com os coreanos, 22 minutos, no mínimo, por dia de oração. E pensando sempre no Senhor, orar sem cessar. +9, o uso dos dons espirituais, portanto, ide, esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. No +10, testemunho e reprodução. Aí começam a ser colocadas as estrelinhas na coroa. A pessoa deixa de ser aquele que recebeu um talento e enterrou. Porque o que recebeu um talento e só apresentou um talento de volta, o que aconteceu com ele? Foi lançado nas trevas exteriores. Então, agora o que recebeu 2, granjeou +2, o que recebeu 5, granjeou +5. Então, uso dos dons espirituais. E no 9, e aí isso, de uma maneira palpável, aparece no +10. Testemunho e reprodução. E aí eu pensei que tinha parado. Eu saio do -10 e vou para o +10. Coisa assim, quase que lógica. Aí o Espírito Santo falou para mim, não, pode colocar mais um aí. +11. +11 é martírio, gente. Vamos lá? Avança aí, Newton. +11, martírio. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis mártires. Lá o termo é mártir, para testemunha. Aquele que oferece a sua cabeça a prêmio na defesa pelo Evangelho, pela propagação do Evangelho de Cristo. Isso é avivamento. Israel
era um vale de ossos secos. A igreja de Laodiceia, linda, maravilhosa, cheia de programas, era composta por um povo miserável, pobre, cego e nu. Cada pessoa dessas igrejas, né, nessa escala de dimensão, tridimensional. Israel, dentro do Israel espiritual, a igreja, e dentro da igreja as pessoas. Miserável homem que sou. Só resolvo isso. Quem me livrará do corpo dessa morte? Exatamente como aconteceu com a igreja de Laodiceia. Jesus tem que entrar em mim. Entrar na igreja, no salão, na nave do templo de Laodiceia melhorava muito. Mas o importante é que Jesus entrasse em cada um dos congregados da igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar?
quer dizer salva-nos. Hosana vem de Oxana, que quer dizer salva-nos, salva-nos. Quando as pessoas viram Jesus entrando em Jerusalém de maneira triunfal, forraram o chão, prepararam com suas vestes e ramos, galhos de plantas, para que Jesus tivesse uma passadeira, para ele trilhar em cima, na entrada triunfal de Jesus. E eles começaram a gritar, a clamar, Hosana, ou seja, salva-nos, salva-nos. E haverá um momento, a última vez que você vai dizer para o Senhor Jesus, salva-nos, vai ser no momento da parousia. Salva-nos. Muita gente pensa que Hosana é um louvor, Hosana é um pedido. Ou seja, entra na minha vida como entrou lá no templo de Jerusalém, mas ele pode entrar com azorrague de cordéis, viu? Igual ele fez lá, porque ele viu o negócio meio bagunçado no templo de Jerusalém, tinha gente vendendo coisas, e aquilo estava meio desordenado. E ele fez um azorrague de cordéis e começou a expulsar aqueles cambiadores que estavam lá dentro, para se cumprir a profecia que havia sido proferida. O zelo da tua casa me consome. Naquele momento, por zelo, ele fez um azorrague de cordéis, um chicote, e derrubou as mesas de vendas, que eles estavam vendendo pombos para serem oferecidos como sacrifício, e outras coisas que estavam acontecendo ali. Isso ele faz no templo coletivo, ele fez. E no templo individual? Você quer deixar, você pode dizer assim, sem medo de errar. Eles estavam dizendo, Hosana, entra aqui em Jerusalém, coloca em ordem, vai lá, toma o lugar de Herodes, se assenta no lugar de Herodes. Mas ele diz, o meu reino não é daqui, o meu reino é eterno, não é desse mundo. Ele não entrou triunfalmente em Jerusalém, mas ele não foi arrancar Herodes lá do trono, do palácio de Israel. Ele entra para tirar o verdadeiro dominador da nossa vida. É assim que acontece o verdadeiro avivamento, crescendo. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Jesus entra triunfalmente. Ele pode até entrar com um azorrague de cordéis, mas ele vai tirando o que está fora, para chegar um momento no qual a gente possa dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Vamos fazer essa entrega para o Senhor? Você tem essa coragem de fazer essa entrega? Dizer assim, Hosana, diga para o Senhor, Hosana, você tem coragem? Ele vai mudar muita coisa. Não se assuste com o que ele vai fazer. Mas diga para o Senhor agora, porque Ele quer promover o verdadeiro avivamento. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos ser avivados. Nós queremos, porque um dia fomos avivados, queremos ser reavivados. Que o verdadeiro reavivamento aconteça na nossa igreja. A começar em mim, quebra corações, como diz o cântico, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Entra, Senhor, com providência, entra com a Tua energia, entra, Senhor, com o Teu poder, com a Tua força,
na nossa vida, nós podemos dizer sem medo de ser feliz, de sermos felizes. Hosana, Hosana, salva-nos, entra em nós, entra triunfalmente em nós, Jesus, para promover o verdadeiro reavivamento na nossa vida, para que pessoas possam ter uma vida devocional intensa, para que sejam testemunhas, sejam mártires, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Faz isso, Senhor, na vida de todos, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.